Fala, meus amigos vestibulando, beleza? Eu sou o Igor Pova. Cristina Durante. E sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Cris Responde, o quadro em que a Cristina Durante responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina. E o tema da aula de hoje, do podcast de hoje é tá na hora, será que tá na hora de voltar a estudar? E antes da gente ir para o assunto principal, deixa eu contextualizar um pouquinho. Cris, explica para o pessoal que está assistindo a gente quem é você, como é que funciona o seu trabalho e por que eles devem te ouvir quando o assunto é preparação para vestibular de medicina. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristina Durante, sou psicóloga, formada há mais de quase 18 anos. E nos últimos 8 anos eu venho trabalhando e me especializando para trabalhar com vestibulando. Eu comecei a trabalhar com uma vestibulanda específica, a Gabriela, e depois dela eu não parei mais. Então, quando o assunto é vestibulando, vestibular, foco, memória, autocontrole emocional, é o meu campo, é a minha linha. Então, sempre que vem vestibulando novo para mim, esse é o ponto principal que eu trabalho com ele. Porque a gente sabe que antes de ser vestibulando, ele é uma pessoa, é um adolescente entrando na idade adulta, cheio de dúvidas, cheio de medos. E o controle emocional faz toda a diferença na hora de um estudo para o vestibular, na hora da decisão de um vestibular, ou principalmente na hora de fazer uma prova. E como o meu foco maior é vestibulando de medicina, então o problema é maior ainda, né? O grau de dificuldade é maior. Perfeito, perfeito. Agora me diz uma coisa, quando o assunto é voltar a estudar, o pessoal costuma ficar perdido, né, nessa etapa? É porque agora nós estamos no início, quase na metade de janeiro, né? Então, quem está assistindo agora veio de uma série de reprovações do ano passado, e daqui a 3 dias, 4 dias, nós temos ainda o resultado do Enem. Então, quando eu me deparo com esse momento de agora, o que vem? Muita desmotivação, cansaço de relembrar o que não deu certo o semestre passado e tudo de novo, voltar a estudar tudo de novo, as mesmas matérias, o mesmo cursinho, os mesmos assuntos. Então, vem uma avalanche de dificuldades, né, para o vestibulando. É raro o vestibulando que eu atendo nessa época do ano que vem com gás, com motivação para estudar. Não, esse ano eu vou fazer um ano diferente, esse ano eu vou fazer com que seja meu último ano. Normalmente vem desacreditado, principalmente nele, e cansado de ter que estudar nesse momento, né? Essa época do ano, de janeiro, que acabam de sair as notas aí dos principais vestibulares pelo país, é um momento que os vestibulandos costumam desistir? Muita gente desiste nessa época? É a época que se tem mais dúvidas. Será que é para isso mesmo que eu nasci? Será que é isso mesmo que eu vou fazer? Principalmente quem já está 2, 3 anos tentando, começa a desacredibilidade nele mesmo, né? De que tentou e não conseguiu nada. Mas aí, sempre que vem vestibulando assim, eu sempre faço a pergunta principal, né? Para mim, a pergunta mais poderosa: você viveria sem a medicina? Você consegue se imaginar lá no futuro, daqui 2, 3 anos, e saber que você desistiu? E muitas vezes desiste ali na boca da sua aprovação. Pertinho, 2 milímetros de passar. Outra coisa que eu percebo é mudar de curso. Já que eu não consegui passar em medicina, então vou fazer, sei lá, enfermagem. Muda de área, né? Beleza. E quais são os principais erros que o pessoal comete aí nesse processo de voltar a estudar? Primeiro é não ter uma organização de tempo, de cronograma. Mas um ponto para mim que é principal nesse momento
é você avaliar, fazer uma autoavaliação de como você foi no último semestre. Porque eu sempre digo para os vestibulandos que ele não volta, quando ele vem uma reprovação, ele não volta para o final da fila. Ele parte da onde ele está, dali por diante. Então, o importante é ele saber o que eu fiz de errado. No primeiro dia que você for voltar a estudar, porque os cursinhos presenciais ainda não voltaram, pega o papel e escreve o que eu fiz, quais foram os meus acertos em relação ao estudo do ano passado. Aonde eu acertei? Eu acertei na questão do cronograma, eu acertei na questão do tempo de cada matéria, eu acertei porque eu fiz uma atividade física, eu acertei porque eu cuidei do meu emocional. Ou não, de 0 a 10, para cada ponto desse que eu falei, que nota você se dá? Faça isso, primeira coisa, antes de voltar a estudar. E depois de ter feito isso, organize o seu cronograma em relação às notas que você se deu. Né? Porque a gente precisa avaliar. Eu lembro quando eu estava lá no meu segundo grau, que uma professora de matemática sempre dizia: antes de você apagar toda a conta que você errou, avalie a conta, estude ela de novo, para você observar onde foi seu erro. Foi na interpretação? Foi na hora de você executar? Foi na hora na finalização, que é às vezes o que acontece muito, as pessoas fazem, certo? Chega lá no final, foi falta de foco. Então avalie o que você fez e inicie esse ano descrevendo o que você vai fazer diferente. Muito bom, eu acho que é desse tipo de situação que nasce aquele dito popular de que é errando que se aprende. Exatamente, mas se a gente não aprende a avaliar os nossos erros, a gente sempre vai estar cometendo o mesmo erro. Aí errando não se aprende. E aí aquele outro ditado, enquanto você não aprende, a prova continua. Perfeito. Agora, avaliando que a gente está em janeiro, né? Segunda semana, terceira semana de janeiro. E as provas, geralmente, as principais provas do ano, são no segundo semestre. Sim. Então, né, se voltar a estudar agora ou voltar a estudar em fevereiro, ali uns 30 dias que vai fazer de diferença, né? Que diferença que faz voltar a estudar agora ou esperar o cursinho começar até as aulas para você voltar a estudar? Porque quando você volta a fazer uma atividade, você precisa de um aquecimento para se adaptar a essa nova realidade. Quando a gente está falando agora da metade de janeiro, o que a gente tinha antes dessa metade de janeiro? As férias. E o que significa férias? É acordar mais tarde, é ficar até mais tarde no computador, jogando com os amigos, ou em rede social, ou vendo série. Então, o seu corpo precisa de uma adaptação de novo para essa nova rotina. Então, isso requer um pouco de tempo. Se você espera até as férias, até começar lá em fevereiro, o que acontece? Você vai ficar, além de você ficar mais tempo nessa rotina que foge da rotina normal, você também vai demorar mais tempo depois que você volta o cursinho para aquecer de novo. Uhum. Então, é um tempo ali que você se perde. Porque eu sempre digo, 3 semanas de férias já é o suficiente para você descansar o seu cérebro, descansar a questão do seu emocional, descansar de não aguento mais ver apostila, não aguento mais ver prova, não aguento mais falar em vestibular. É um tempo, é um ciclo que é o suficiente. A partir disso, agora começa a fazer uma prática de prova, começa a estudar pelas matérias que você mais tem afinidade, começa a cuidar dos seus pensamentos, que tipos de pensamentos, quando você se lança lá para a prova, você começa a ter agora. Então, isso agora é um momento importante, sim. Até porque a gente tem que pensar que vestibular a gente faz até passar. E um atleta nunca começa a preparação há 2, 3 semanas antes da prova, né? Perfeito, perfeito. Essa analogia eu acho fantástica, porque como o nível de competitividade é alto, né? Muitos candidatos por vaga para o curso de medicina, é muito comparável com um atleta de alta performance, né? O que normalmente um atleta tem?
os amistosos, né, que são as provas, os jogos antes das competições. Exatamente. Ou são provas menores, às vezes no próprio país, no próprio estado. Se a gente jogar isso para o vestibulando, o que seria? Os simulados no cursinho, fazer uma prova, prática de prova, exatamente. Seria assim um amistoso. Exatamente, porque daí ali ele consegue avaliar o que eu estou fazendo certo, o que eu não estou fazendo, aonde que eu tenho que ajustar, é tempo, é percepção, é foco, é memória. Uhum. Então, é por isso que é importante a gente fazer prática de prova, né? É essencial. Beleza. Agora você trouxe aí a questão de 3 semanas, essa era uma das perguntas que eu tinha elencado. 3 semanas é o tempo suficiente para descansar nas férias. Como que você chegou a essa conclusão? De onde você tirou esse tempo? 3 semanas vale para todo mundo? Vale. De onde que eu tirei? Como eu já trabalho há muito tempo com vestibulando, eu fiz sempre uma avaliação do comportamental de cada vestibulando meu. Já que já passaram mais de 200 vestibulandos, então eu tenho uma série de avaliações que eu já fiz. E por que 3 semanas? Porque a primeira é como se eu fizesse uma desintoxicação, né, do vestibular, de não querer mais ouvir. A segunda semana eu começo a me adaptar àquela rotina. E mudar um pouco, né? Ficar mais tempo com a família, fazendo as coisas que eu gosto, viajar. Na última semana, você já está meio que saturado daquilo que você está fazendo. Já está na hora de começar a lembrar qual é o seu maior objetivo enquanto vida. Uhum. Então, 3 semanas é um ciclo de desintoxicação, para descansar, e o terceiro para se preparar para voltar. O pessoal que está querendo ficar de férias aí até março, acha que já está na vida de universitário. Não. 3 semanas e bora voltar para os estudos. Agora, a próxima pergunta, Cris. Você se lembra de alguma história de algum vestibulando seu que tirou férias por tempo demais? Ou melhor, que diante da frustração de não ter passado, já se rebelou, não queria mais saber de medicina, queria desistir? Isso é normal, porque trabalhar com a frustração, com a idade que normalmente o vestibulando tem, e receber muitos nãos, né? E muitas vezes é a primeira vez na vida que ele recebe um não tão forte. Porque até então, sempre que eu pergunto para o meu vestibulando qual é a frustração que ele mais teve mais forte na vida, ou qual é a dificuldade que ele mais teve na vida, são feitas não desmerecendo, mas de pequenas coisas. E o vestibular, eu sempre digo que é a primeira vez que a vida diz não, dependente de você quem seja, dependente de quem sejam os teus pais, aonde que você estudou, você vai lá fazer a prova. Você não tirou a nota suficiente, você não vai passar. E ponto. Final. Tá fora. Não tem como bater pé, não tem como chorar. E isso traz, dá de frente para esse vestibulando um grau de responsabilidade, de amadurecimento. Tem algumas pessoas que demoram até cair essa ficha, ter esse amadurecimento. Então, quando começa a pensar de que tem que começar de novo a estudar tudo de novo, que eu já estou cansado, e vem todos aqueles pensamentos automáticos de forma negativa, não quer voltar. Uhum. Vai protelando, né, a questão da volta. Porque associa a dor à questão dos estudos, né? Exatamente, assim. Então, dentro desse contexto, eu lembro de várias histórias de vestibulandos. Eu tive 2 meninos que eu me lembro muito bem. Um que falou para mim, não quero mais saber disso, não. Eu vou virar pescador e vou vender peixe na praia. E o que desesperou o pai, né? E teve como eu atendi em consultório, atendi muito tempo em consultório, de que ele tinha uma grande expectativa de que ele ia muito bem numa prova. Porque ele fez a prova e ele achou que tinha sido a prova dele. Ele tinha sabia tudo. Sabia tudo. E o que aconteceu? Pelo excesso de confiança, ele não leu as questões e errou muitas questões por isso. Então, ele lia um pedaço da questão e ia lá assinalar.
A primeira resposta, e claro que a gente sabe que uma prova de vestibular é cheia de pegadinhas, né? Que é para isso mesmo, para poder peneirar ali quem está prestando atenção. E quando veio o resultado, ele se desesperou, assim, muito. E aí a mãe dele conversando comigo, eu tive que ir lá na casa dele. Para que fazer ele levantar da cama e dizer, peraí, esse é o tipo de médico que você vai ser. Que atitude é essa? Que atitude é essa, assim? Levanta já daí e vamos fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Porque eu sabia que ele tinha um potencial, mas assim, hoje pensando e depois de atender tanta gente, eu até entendo, por estar tão mergulhada nesse mundo do vestibulando, que é muito desafiador, né? É muito desgastante, é um desgaste emocional de uma expectativa de todos os meses, de todos os semestres, de todas as provas, passo ou não passo, agora eu vou ter férias, não vou ter, estou na faculdade, não estou. A dúvida que permanece com ele o tempo inteiro. É uma pressão muito grande, É uma né? pressão muito grande de alguém que não tem muita maturidade ainda para tudo isso, né? Então, e o vestibulando a gente não pode esquecer que ele também é gente, né? Com certeza. Então, os comportamentos, muitos comportamentos que ele tem no vestibular, ou enquanto vestibulando, é os mesmos comportamentos que ele tem na vida dele, né? Muito bom. A próxima pergunta que eu coloquei aqui é a pergunta para os céticos de plantão, né? Que tem certeza que tem gente que está aí nos assistindo e falando, não acredita em nada que essa mulher diz. E aí a pergunta é, se eu não fizer nada disso que você está recomendando e seguir simplesmente o que me dizem no cursinho, o que você acha que acontece? Aí eu posso devolver a pergunta. Diante do momento que você está e no ponto do caminho, né? Se você olhar para trás, tudo aquilo que você fez te levou onde você queria? Se tivesse feito... Se a resposta for sim, continue. Ok, perfeito, beleza? Né? Só que a gente sabe, em algum momento da vida, todo mundo vai precisar de um psicólogo. Perfeito. Então, quanto antes... E aí também vem a humildade, né? Porque eu sempre digo, critique ou avalie alguém a partir do momento que você sabe tanto ou mais do que essa pessoa. Eu sempre digo, diante de tantas pessoas, diante da vida, do emocional de alguém, você teria a competência para fazer aquela pessoa se transformar na sua melhor versão? Aí que tal, o que mais tem é falador que tem foto de anime no perfil do YouTube. A pessoa nem coloca o próprio rosto e quer lá falar se tá bom ou se tá ruim, né? Sabe que essa tua pergunta me lembra uma vez no meu Insta eu recebi, né? Ah, mas tu não fez nem medicina, agora como é que vai saber querer ensinar a passar em medicina? Mas eu não preciso fazer medicina. E até um ponto positivo, porque eu não me envolvo, como eu já atendi muita gente que faz medicina, porque eu atendi vestibulando e também atendo quem passou em medicina. Enquanto muitos precisam e têm, né, obrigação de estar ali estudando para a medicina, eu estou usando esse meu tempo para estudar a mente humana, o comportamento humano, né, para que eu possa ser mais assertiva, cada vez mais assertiva naquilo que eu faço com o meu vestibulando. Porque muitos vêm me procurar já assim, o último suspiro. Não sabe mais o que fazer, né? Então, é um grau de responsabilidade muito grande, tanto do vestibulando quanto da família que vem me procurar. Então, para quem acha que... Como é mesmo? O que você fez da tua pergunta? Para quem desacredita, né? Os céticos de plantão que acham que tudo que você fala, né, não dá credibilidade. Ou fica, né, duvidando da procedência. É só analisar os casos dos quais eu já atendi e quantas aprovações eu tenho. Esse é o único dado que eu posso dar. Contra fatos não há argumentos.
Exatamente, contra fatos não há argumento. Então, retomando agora as vantagens que você elencou de voltar a estudar agora, já nessa época, antes do cursinho, qual que é o maior benefício, né, de tomar esse tipo de atitude? O que você acha que é assim, que vai fazer a grande diferença em voltar a estudar agora? Primeiro, quando eu volto a estudar, não gosto muito dessa comparação, né? Porque isso já é um clichê, assim, já é um carimbo. Enquanto você não está estudando, o seu concorrente está estudando. E a gente Quem nunca, né? Quem nunca ouviu dessa? E a gente não pode esquecer que o maior concorrente de você mesmo é você. Não existe nada nesse mundo, não existe nada nessa vida que se você não tiver, que você tiver 100% comprometido, que você não vai aprender ou que você não vai conseguir. Isso é fato. Né? Se você não conseguiu algo na sua vida do qual você queria, porque realmente 100% você não se comprometeu. E começar a estudar agora mostra tanto o seu comprometimento com o seu foco, com aquilo que você mais deseja, quanto o seu amadurecimento de não ter que esperar alguém que te empurre para estudar, que seria o cursinho. Sim, transforma de passivo, né, de só um absorvedor de conhecimento e traz para si a responsabilidade. Isso é outra coisa que a gente já discutiu aqui, né, que é essa questão de assumir a responsabilidade em vez de terceirizar a culpa. Sim, exatamente. Então, eu sempre aplaudo de pé os vestibulandos que numa época como essa já me procuram, né? Eu já acho assim muito maduro quem vê que não passou e trabalha muito bem a questão da resiliência. Ok, não deu, o que eu vou fazer diferente para que eu não tenha o mesmo resultado? E para quem já começa, agora já vou organizar onde eu vou estudar, quais as matérias que eu vou começar, o que eu vou fazer agora para fazer diferente. Isso gera, até na questão de cerebral, né, a parte executiva, de memória, porque você traz o seu lado positivo, né, não traz o seu lado de lamentação, de negativo, de coisa ruim, do que está fazendo naquele momento, né? Muito bom, excelente, perfeito. Agora vamos para uma leve pausa para o intervalo e voltamos já depois dos reclames do Plim Plim. Agora, Cris, eu separei algumas perguntinhas mais da parte prática. Como é que o fortalecimento emocional ajuda a organizar melhor quais as matérias estudar em cada dia? Porque quando você se conhece, quando a gente fala em questão de controle emocional, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando todas as áreas da vida, né? Então, quando eu sei os meus limites, as minhas maiores dificuldades, eu também sei os meus talentos, as minhas qualidades, onde está a minha força, eu consigo trazer isso para as matérias que eu preciso estudar. Eu consigo ter uma visão diferente se eu tenho, na matéria que eu tenho mais dificuldade e de que maneira eu posso fazer com que essa matéria fique mais fácil. Então, eu lembro de um vestibulando meu que dizia que não foi a matemática que ficou mais fácil. Foi ele que descobriu a partir das suas forças que ele poderia encontrar outras possibilidades de aprendizado. E aí, com isso, ele parou de pensar que era ruim, que era chato, ou que ele não tinha competência de aprender. E ele foi em busca de uma maneira de aprender e foi lá e aprendeu. E passou a gostar. E passou a gostar. E tá aí na ponta do gol, na beiradinha para passar na federal que ele quer. Tá na fila de espera. Coisa mais boa. Então, estamos aqui na torcida por ele. Próxima pergunta. Como que você indica que o vestibulando faça esse retorno ao estudo? De forma gradativa, se ele já começa todos os dias da semana, se ele acorda cedo, se ele estuda de tarde, começa pelas matérias mais fáceis ou pelas que têm mais dificuldade. Como é que você indica que a pessoa deve fazer esse começo? Primeiro, faça uma organização de horários, né? Comece sempre a acordar
mais cedo do que você estava acostumado a acordar nesse tempo de férias. Sempre uma hora antes. Se eu acordava às 10, eu vou começar a acordar às 9. E na parte da manhã, que você normalmente fica mais sonolento, comece a ver videoaulas, começar fazendo uma redação, vendo atualidades e comece realmente à tarde fazer uma organização de horários de matéria. Eu gosto sempre eu sempre sugiro aos meus vestibulandos de comece aquecendo pela matéria que você tem mais afinidade. Faça uma matéria que você tem mais afinidade e depois passe para uma que você tem média afinidade. E depois você passa para uma que você tenha mais dificuldade. Já está aquecendo nesse processo. Aquecido. No outro dia, comece com uma que você tem média afinidade, passe para uma que você tenha mais afinidade, continue deixando a que você tem menos afinidade. No terceiro dia, você já está mais aquecido, você começa com uma que você tem menos afinidade, porém com exercícios mais fáceis. Não vai direto ao ponto em coisas que você sabe que vai travar e você só está começando o estudo e aí você vai continuar tendo dificuldade. Porque senão você fica ali, não desenvolve e só acaba estressando. Exatamente. E não aprendendo, né? E outra coisa também, à noite comece a dormir um pouco mais cedo. A gente tem que pensar que as férias já finalizaram. Você já está começando um novo ano de estudo. Então, eu tenho que criar uma rotina. A gente precisa de rotina para ter adaptações. Não dá para fazer uma coisa hoje, diferente hoje, uma manhã. Até dá no início para que você perceba qual é o melhor horário para você, até que você ir se descobrindo qual é o melhor horário para você estudar. Mas comece a manter uma rotina para que o seu corpo, o seu cérebro comece a entender essa nova adaptação, né? Excelente, muito bom. Agora, Cris, do ponto de vista da psicologia, qual que é a importância de você ter um cantinho só para estudar? Porque, pegando um gancho nessa questão da rotina, você consegue manter mais foco, mais concentração. Você consegue, quando você estuda num lugar muito bagunçado, que você não tem um lugar certo, a questão da procrastinação, de você demorar mais para aquecer e começar a estudar, demora muito mais. Né? Para que você vá executar o que você tem que fazer. Agora, mas deixe sempre esse lugar agradável para que você estude, que você remeta o seu pensamento de forma positiva naquilo que você vai fazer, para aquele lugar que você vai, porque isso vai te dar uma motivação, um impulso para você fazer, né? Então, com isso, você começa a trabalhar a questão positiva, ou dentro da psicologia positiva, os pensamentos, né? Que te impulsionam, te motivam para ir para lá. Sim, dentro ainda desse assunto, uma objeção muito grande que os vestibulandos muitas vezes têm é a questão de, eu não tenho um espaço só para estudar. Na minha casa eu estudo no quarto. E aí como é que faz? Aí a pessoa não pode estudar no quarto ou ela pode estudar no quarto? Porque ela, né, disse, no quarto eu durmo, eu assisto série, eu faço outras atividades que não estudar. Quando eu trabalhava com pacientes, não só vestibulandos, mas de outras áreas, com outros tipos de dificuldades, e eu sempre dizia, não negue aquilo que mais te desafia. No sentido de que, se é o quarto o seu maior desafio, no sentido onde você vai mostrar mais postura, de que você vai ultrapassar a barreira das coisas boas que tem no seu quarto e vai só estudar. Da preguiça, do deixar para depois. Da cama que está ali confortável, de você pegar o seu celular e mexer nas redes sociais, de você estar com a televisão ali onde você vai ver séries. Então, quanto mais você se desafiar a estar no lugar onde tem várias possibilidades que te desafiem nesse sentido, mais maturidade, mais persistência você vai ter.
E aí vem uma outra questão. Deixe fácil o que você tem que fazer e deixe difícil aquilo que te atrai. Que te atrapalha. Aquilo que te atrapalha. No sentido da cama te atrai, é boa, é gostosa, então coloque um monte de coisa em cima dela. Os livros, ou qualquer tipo de bagunça que te Exatamente. impeça de ir lá deitar. Tirar um cochilo. Se você acha que você não tem condições de ficar com seu celular no quarto, ele te domina, não é você que domina ele, dê para uma pessoa na casa para segurar. Para você, coloque no lugar que você tem uma dificuldade de até chegar nele. Então, faça com que aquilo que seria bom fique ruim. E deixe agradável aquilo que precisa ser feito. Porque nem sempre nem sempre dá para fazer só aquilo que a gente gosta. A gente também tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Perfeito. Excelente colocação. Agora, aproveitando que a gente está falando de retomada dos estudos, é muito importante a gente frisar que retomar os estudos, mas fazer do mesmo jeito, não te leva para o próximo nível, né? Se você não avaliar o que você mudou, ou o que você precisa mudar para fazer diferente, você vai acabar chegando no mesmo lugar. Então, uma dúvida muito comum que os vestibulandos têm é sobre como melhorar a qualidade desse estudo, né? Porque às vezes a pessoa passa horas estudando e aí passa uma semana e já não lembra mais. Então, eu queria que você explicasse como que o autoconhecimento ajuda a trazer mais qualidade para o estudo. Por que muitas vezes você estuda e parece que fica vago? Porque você não revalidou aquilo que você estudou. Como assim revalidou? Porque você não avaliou, você não mensurou quando você começou a estudar quanto eu vou me propor a estudar hoje. E você não avaliou quando chegou no final do dia, daquilo que eu me propus a fazer, quanto eu acertei, o quanto foi positivo. Toda vez que eu não avalio as minhas ações, elas acabam se tornando vagas. Passa batido. Passa batido. Aí chega na outra semana, parece que você não sabe nada. Então, estude durante 5 dias ou 6 dias durante a semana, chegue lá no final da semana, avalie como é que foi o seu desempenho. Não, eu me propus a estudar tantas horas por dia, eu consegui estudar tantas horas por dia. Dentro dessas horas que eu estudei, eu consegui quanto tempo ter foco? O que eu preciso fazer? Eu me distraí muito quando a matéria não estava fácil, eu acabava me desmotivando e acabava deixando. Eu fiquei muito tempo nas matérias que eu mais tenho afinidade e acabei não protelando as que eu tenho, que são mais desafiadoras. Então, sempre estar se autoavaliando daquilo que você faz é extremamente importante para você perceber se você está no caminho certo ou não. Muito bom. Perfeito. Agora vamos falar dos efeitos colaterais positivos, né? Quando você se desenvolve emocionalmente e começa a perceber resultados no estudo, que impacto que isso traz para a sua vida? De autoconfiança, né? Autoconfiança melhora muito? Autoconfiança, ajuda na questão da autoestima, no empoderamento de que eu estou no caminho certo, de que pode ser para mim, sim, aquilo que era algo tão desafiador e tão distante, que para muitos é a questão da vaga. Toda vez que eu avalio, que eu consigo evidenciar de que eu estou aumentando o número de acertos, de que eu estou acertando as mais desafiadoras, não só as fáceis, porque sempre toda matéria tem as fáceis, as medianas e as mais difíceis, né? E de que eu estou fazendo um simulado e que o número de acertos desse simulado está sendo satisfatório, que para mim é mais de 90% de acerto num simulado. Que eu estou cuidando do tempo, que eu estou cuidando da minha saúde física, que eu estou cuidando da minha saúde mental, que tá dando tempo para fazer todas as coisas, porque dá tempo. Nós temos 24 horas no dia. Se a gente tirar 8 horas para dormir, de 8 a 7, que é um horário, é um tempo que o vestibulando precisa, nos sobram quantas horas ainda? 16 ou 17. Então dá para fazer muita, muita coisa nesse tempo.
E aí, quanto mais eu vou avançando e mais certeza que eu tenho que eu estou no caminho certo, é a questão também da energia, né? Quanto mais eu sei, quanto mais segura eu estou, sempre dentro das evidências, não alucinando de que eu estou no caminho certo, chega lá e se depara, né? Cai do cavalo. Sim. E é uma coisa que eu trabalho muito com os meus vestibulandos, são as evidências de que você está bem. A pessoa entra num ciclo virtuoso, né? Porque acho que uma coisa positiva vai alimentando a outra e parece que você entra numa frequência, numa vibração diferente de prosperidade, acerto, de coisas positivas acontecendo na vida. Você tem algum exemplo de algum vestibulando que percebeu essa melhora na medida que ele foi ganhando mais autoconfiança, se fortalecendo emocionalmente? 250. Acontece com todos que passaram? A partir do momento que eu começo a acreditar em mim, tudo fica mais fácil. E às vezes acreditar em mim não precisa de muita coisa, não. Eu perceber de que é possível sim, de que eu tenho todas as condições, e a partir do momento que eu acredito que é possível, eu mudar os meus comportamentos, os meus pensamentos e as coisas acontecem. E é louco como isso acontece de maneiras diferentes para cada pessoa, né? Porque é algo que é simples, mas que para internalizar precisa de um clique. Né? E cada pessoa acontece o clique de um jeito. E eu acho fantástico assistir você trabalhando com os vestibulandos, porque você consegue instigar, né? Partindo da realidade de cada um para fazer com que ele dê esse clique. Mas é porque isso vem muito do histórico da pessoa, das crenças que ela tem, das crenças da família, do quanto tempo ela está tentando, do quanto ela acredita que ela realmente é merecedora de fazer medicina, é merecedora da vaga, o quanto ela se dedica a isso, mas de maneira certa, porque tem muita gente que se dedica, passa 16 horas estudando e no desespero, naquele acúmulo de desespero, de ansiedade de fazer o certo, acaba fazendo tudo errado. Uhum. E muito que eu recebo de mensagem dos meus vestibulandos é: obrigada por acreditar em mim quando eu não acreditava. Excelente, excelente, Cristina. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, eu acredito que quem estava na dúvida se precisa, ou se está na hora, ou se não está de voltar a estudar, já tem a resposta na ponta da língua. E ainda mais, quem nos acompanhou já sabe como, né, retomar esses estudos, já sabe como trazer mais qualidade para o aprendizado e com certeza está mais preparado emocionalmente para encarar esse novo período. Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha a Cristina nas redes sociais. E nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Beijo da Cris.